bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos finalizar o livro de Jeremias. Nossa, passou rápido, hein? Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler o último capítulo de Jeremias e ele é o capítulo 52. Vamos lá, meu povo. Jeremias 52, a queda de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hamutal e era filha de Jeremias, de Libna. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Joaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isso aconteceu, a ponto de os rejeitar da tua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, contra todo o seu exército. Sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome, não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada, embora os caldeus estivessem em toda a volta da cidade. Todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite, pelo caminho do portão que ficava entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e alcançou nas campinas de Jericó. Todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, a qual pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar todos os filhos de Zedequias. À vista destes, também mandou matar todas as autoridades de Judá em Ribla. Mandou furar os olhos de Zedequias. Pensa, vocês lembram disso quando eu li? Mandou furar os olhos de Zedequias, amarrou em correntes de bronze, levou a Babilônia, conservou no cárcere até o dia da sua morte. A destruição do templo. No 15º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estavam com os chefes da guarda derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos os mais pobres do povo, o resto do povo que havia ficado na cidade dos desertores e que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou que alguns dos mais pobres da terra para serem vinhadeiros e lavradores. Os caldeus cortaram os pedaços das colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes do mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todos os bronzes para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes, os incensos e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os copos e os baseiros e as bacias e as panelas e os candelabros e os recipientes de incenso e as taças e tudo que fosse de ouro ou de prata. Quando as 2 colunas do mar de bronze e os 12 touros de bronze que o sustentavam, que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso de bronze de todos os utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura, era de 8 metros e um cordão de 5 metros e 35 a cercava. Eram ocas e a grossura do metal eram de 10 centímetros.
Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada capitel eram 2,20 m. A obra da rede das romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a essa outra coluna, com as romãs, havia 96 romãs ao lado de todas as romãs sobre a obra de rede do Redentor. Eram 100. O povo de Judá é levado para a Babilônia. O chefe da guarda também levou os cativos de Seraías rumo ao sacerdote Sofonias. Quando o sacerdote e os 3 guardas da porta da cidade levou um oficial que era o comandante das tropas de guerra. As 7 conselheiros do rei ainda estavam na cidade, bem como o escrivão, o chefe do exército, que ali estava o povo da terra, 60 homens do povo do lugar, que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os reis da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia matou ali mesmo Ribla, na terra de Ramate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativo de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo foram levados 4.600 pessoas. O rei Joaquim é liberado. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso. Ele deu um lugar de mais honra do que todos os reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar roupas de prisioneiro. Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia, lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia de sua morte, durante todos os dias de sua vida. Esse último capítulo do livro de Jeremias foi meio que um resumão de toda a história de Jeremias. Jeremias foi contando e resumindo tudo o que aconteceu. Eu quero me atentar ao início dessa história. Ele diz assim, sobre a queda de Jerusalém. Ele diz assim, peraí, deixa eu só achar aqui. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isso aconteceu, a ponto de os rejeitar da tua presença. Meu Deus, quando e como é quando Deus rejeita alguém da sua presença? Vocês fazem ideia de como é que faz que Deus rejeite a pessoa da sua presença? Como Deus rejeita alguém? Deus, ele rejeita um coração idólatra, um coração rendido às coisas deste mundo, um coração que ele entregue, um coração que é imergido nas coisas que não são coisas de Deus, nas coisas que não se aproximam do reino, naquilo que o Senhor abomina. É interessante que Deus nos fez para o louvor da sua glória. Deus nos fez para adoração. E muitas vezes nós rejeitamos Deus e adoramos ao demônio. É impressionante. Não existe alguém no absoluto. Nós somos seres adoradores, tá? Ou você está adorando a Deus, ou você está adorando o inimigo. A quem você quer adorar? Quem é o seu Senhor? Quem é aquele cujo qual o seu coração adora? O seu coração é adorador de quem? As pessoas me mandaram um monte de vídeos de um cantor muito famoso, mas muito famoso mesmo. E ele tem um show que ele se chama assim, Baile da Santinha.
Vai vendo. E ele ficou muito famoso, até porque a letra inicial do nome dele é a letra inicial do governo de esquerda, e os artistas estavam apoiando o governo atual, que é um governo de esquerda, enfim. E ele, no show dele, que é esse baile da Santinha, o início do show dele é ele vestido de demônio, mas numa projeção, entende? Não é ele. Fizeram uma projeção da imagem dele, o corpo dele, né? Que é um corpo bem musculoso, por sinal, bem esteticamente aprovado. Então ele tem uma projeção de como se fosse um holograma, pronto, é um holograma. E nesse holograma é um demônio, o show é todo vermelho e sai um demônio mesmo. Do palco assim, do telão entra no meio do palco como um holograma. E ele convida as pessoas a adorarem. Ele convida, no início do show, tá? Ele fala, você é santinha? Você pensa que é santinha? Você vai ver agora. Mas é um demônio mesmo. Ele coloca os chifres, ele tá todo vermelho, e tudo tá com imagens de fogo no final. É uma imagem bem macabra. É um show tipo de swingueira, sabe? Assim, uma swingueira, um axé, sei lá, um negócio assim, que ele é da Bahia. E as pessoas cantam a música desse cantor e ele faz muito sucesso no Brasil. E eu fico impressionada que pessoas que se dizem de Deus tá lá cantando as músicas dele, dançando as músicas dele, fazendo dancinha das músicas dele. E quando você vai olhar a essência, quando você vai olhar a base, primeiro, uma promiscuidade sem fim. Segundo, que quando você vai olhar a base, você vai olhar o fundamento pelo qual ele faz aquilo, você percebe claramente a questão demoníaca chamando as pessoas a uma adoração às trevas. Gente, como uma pessoa sai de um show daquele e ainda sai feliz? Sabe por quê? Porque eles são como cegos guiando cegos. Eu fiquei, sério, a primeira vez que eu vi essa imagem que me mandaram, esse vídeo, era à noite. Eu falei, eu não posso, gente. Eu não posso nem continuar vendo isso aqui, que senão eu vou nem dormir. Os meus olhos se abriram. Gente, o diabo, ele nem disfarça mais, né? Ele nem disfarça mais. O nada a ver, o normal, tá levando muita gente pro inimigo. As pessoas estão tão cauterizadas com as coisas deste século. As pessoas estão tão invadidas pelo mal que elas não têm nem discernimento do certo e do errado. Elas estão ali, não, vamos curtir, vamos aproveitar. Gente, é sério, sai um demônio do telão, vai como um holograma e convida as pessoas pro baile. Vocês não acham isso pesado, não? Vocês não estão percebendo a dimensão do que tá acontecendo, não? Porque parece que a gente é maluco, né? Quando você começa a ver que as pessoas pagam e pagam caro, né? Elas estão ali fazendo uma aliança, além de ir, além de experimentar daquela adoração, elas estão pagando para elas experimentarem aquela adoração. Aí depois não sabe. Aí não sabe por que a vida tá do jeito que tá. Não sabe do que ouvir Deus. Sabe? Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler novamente. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, que isso aconteceu, a ponto de os rejeitar da tua presença. Gente, viver com Deus é tão lindo. Viver com Deus nos traz tantas respostas. Viver com Deus nos traz tantas circunstâncias. Viver com Deus muda tanto o nosso cognitivo. Viver com Deus nos leva a um outro nível. Viver com Deus trará paz. O passo do obediente é doce. O caminho do reto é justo. Não existe alegria para o mundo. Ontem aconteceu uma tragédia no país. Uma tragédia. O coração do Brasil se cortou no meio.
Nós estamos vivendo a Semana Santa, uma semana sacerdotal. Amanhã, sexta-feira, é a sexta-feira da Paixão, o dia que veio, né, a representação da morte de Cristo. E na quarta, que foi ontem, que hoje é quinta, um homem de 25 anos entra numa escola e taca machado na cabeça de crianças. Nós temos hoje 4 crianças mortas, mais 4 crianças internadas, com uma em estado grave. Nós temos professores que esconderam bebês no banheiro. Nós temos professores que foram atingidos, professores no hospital. Não tinham segurança, não tinha nada. E as pessoas ficam pensando, meu Deus, não tenho segurança? Não tem. Não tem policiamento? Não tem. Para a escola? Não tem. Meu Deus, que esperança. Para o mundo não tem esperança, gente. No mundo não tem esperança. Hoje, essas crianças já estão brincando na glória. Hoje, não tem dor para aquelas 4 crianças. Tem para os pais. Aquelas crianças não têm dor, não tem luto, não tem lágrima, não tem choro. Nós encontraremos com elas no dia da salvação. Mas para aquelas crianças, já não há mais isso tudo. A terra passou. Mas o que ficou aqui na terra é a forma no qual elas foram para a glória. Foi uma forma muito difícil. Foi um jeito muito desnecessário. Não existe esperança para cá. Eu quero que vocês entendam a nossa não tem justiça. Ele vai ficar preso? Tá, ele vai. Mas um dia ele vai sair. Deixa eu contar para vocês. O fato, me responde aqui no chat. O fato dele ficar preso vai diminuir o sofrimento dos pais? Não vai. Daqui a alguns anos, ele vai ser solto. Quando ele for solto, a dor desses pais serão revivida. Vocês podem ter certeza. Não diminui. A dor da prisão dele não diminui em nada a dor do pai e da mãe que sofreu aquilo. Ele vai ficar preso. Ele vai ter 4 refeições, porque hoje os presos têm, né, os presidiários, eles têm 4 refeições. Ele vai trabalhar. Ele é réu primário. Ele vai remir o tempo dele. 3 dias de trabalho. Ele consegue, né, remir um dia. Se ele cumprir uma parte da pena, ele vai ser colocado em regime semiaberto. A pena dele não vai ser tão alta, porque ele é réu primário. E aí, a gente vai vendo essas coisas e a gente vai pensando, meu Deus. Mas quando a gente olha para a eternidade, quando a gente vê as coisas do Senhor, a gente percebe, e ainda tem salário, mas o salário não é para ele, acaba ficando, ele é solteiro, né? Tem que ver como é que fica. Porque o salário do presidiário, ele acaba indo para sustentar a família. Só que assim, não sei como fica no caso dele. E como a Carla diz aqui, ainda tem salário para ele gastar. Daqui para o ano que vem, daqui para 2 anos. Pois é. A motivação que levou ele a fazer isso, segundo informações, é que ele estava jogando joguinho online, um menininho de 25 anos, podendo trabalhar, podendo casar, podendo ter uma família, podendo ser um chefe de família, podendo arcar com despesas, podendo organizar contas, organizar a casa, ser um provedor, ser um homem digno, ser um homem justo, mas o filhinho da mamãe ganhou um videogame, ganhou um joguinho online. E nesse joguinho online foi ganhando outro, foi fazendo outro. E hoje ele faz parte de um clubinho que é assim. Eles têm que cumprir metas. E eles são o próprio jogo. E aí o machadinho faz parte do joguinho online. E nesse joguinho ele tinha que matar crianças.
para ele alcançar o objetivo dele. E olha que legal, gente, ele zerou o jogo. Só que quando a gente entra dentro de uma escola e mata crianças, quando a gente entra dentro de uma escola real e mata crianças reais, a gente não destrói, a gente não zera o jogo, a gente destrói vidas. As pessoas, elas estão tão confusas com a realidade, elas estão tão cegas com a realidade, que elas são capazes de fazer qualquer coisa para não estarem na realidade. E eu poderia citar vários exemplos para vocês. Vários. Citei o show que vocês amam saracotear, a musiquinha que vocês amam colocar para lavar uma tal de uma louça, que vocês amam para colocar o som no carro, que o próprio cantor coloca uma invocação demoníaca no show dele. Enorme. Porque se eu fosse para um show daquele ali, eu ia direto para um culto de cura e libertação. Tá repreendido, eu jamais iria para um negócio desse. Mas quem vai para um show daquele ali, quem tem um cognitivo naquilo ali, gente, é um demônio. Aí você vê, não é só um joguinho online. Só um joguinho online. Baile da Santinha? Eu vou provar quem é Santinha aqui. Aí seu casamento tá destruído. Aí você não consegue arrumar um parceiro. Aí sua vida financeira tá destruída. Aí tudo de vocês estão destruído, vocês não sabem por quê. A Alma escreveu assim: os jovens de hoje são verdadeiros bananas que vivem uma vida de videogame. As meninas se prostituindo, sendo amostra grátis. Sabe a amostra grátis? Aquele negócio que você vai no supermercado e você pega uma amostra grátis, você experimenta a amostra grátis, você come, você repete às vezes quando a moça da amostra grátis deixa. Sabe o pão de queijo que tá na amostra grátis? Quentinho. Saiu ali um pãozinho de queijo quentinho no mercado, você come? Aí depois você come de novo, você dá uma volta no mercado e pega mais um pouco e você deixa lá. Assim tem sido nossa juventude. As mulheres estão sendo assim, amostra grátis. Amostra grátis. Homem hoje em dia, gente, pra mim, eu fico pensando, homem hoje em dia, pra pagar uma garota de programa, ele deve ser muito doente. Muito doente. Não precisa. Tem amostra grátis. Qualquer lugar que ele vá. É só ir na amostra grátis, gente. Qualquer lugar que ele vá. E os homens, por sua vez, arrancaram deles toda a masculinidade. Entregaram o videogamezinho pro bacana e falaram: filho, eu vou te dar tudo que você precisa, meu tesouro. Ninguém vai mexer com meu tesouro. Geração de Kikos. Meu tesouro, venha na mamãe, meu tesouro. É a geração de Kikos. Venha, Kiko, meu tesouro. É a geração de mães de Dona Florinda com Kikos. A mamãe Dona Florinda dá o PlayStation. Sei nem qual que tá agora, o que tá botando pra quebrar aí. Vem cá, meu tesouro. As meninas estão fazendo danças no TikTok, fazendo simulações de relações sexuais ilícitas. Menina de 12, 13, 14, 15 anos. E os meninos, os tesouros, eles estão... Desde 1920, saiu uma pesquisa, desde 1920 nós somos a geração que menos casa, que menos tem atividade sexual, a geração que menos trabalha, desde 1920, que foi quando começou a levantar esse histórico. Começou em 1920. Então nós somos a geração a mais decadente, em que o joguinho online agora vai pro real. Em que o menininho da mamãe, o tesouro. Você pode olhar o histórico desse menino, o que veio com a Machado. O que ele fez na vida? Ele jogou. Ele é um tesouro. Tesouro, gente. Tesouro. Tesouro. Sabe o que é isso? É quando uma geração de pessoas se afastam do pai. É quando uma geração de pessoas perdem a referência.
É quando uma geração de pessoas se esquecem da santidade. É quando uma geração de pessoas preferem o que é sujo do que o que é limpo. É quando uma geração de pessoas não querem obedecer. É quando uma geração de pessoas são idólatras e são como cegos, guiando cegos. O mundo, ele está esperando o dia em que você, que é filho de Deus, vai manifestar a glória de Deus. Você sabe qual o maior problema dessa geração? É quando você precisava de uma palavra de confronto. E você é um tesouro. E você recebe uma palavra de conforto. Você não tem que receber uma palavra de confronto. De conforto, você tem que receber uma palavra de confronto. Para ver se você toma trilho na vida. Eu vou ler aqui o que é. Ela escreveu: ontem uma colega relatou que o seu irmão revelou que é homossexual e foi perguntando se ele já havia se relacionado com mulheres. Para hoje preferir homens. Ele diz que tem nojo de mulheres. Nojo. Nojinho. Nojo. Claro que ele nunca se relacionou com mulheres. Um mundo totalmente masculino. Um mundinho do videogame, do amiguinho, que é muito legal. Para que ele vai se relacionar com mulheres? Ele não precisa. Não tem necessidade, o tesouro não tem necessidade de se relacionar com mulheres. Não tem que ter experiências com o natural. Ele é um tesouro. Homens tesouros. Homens apáticos. Homens que se esqueceram do papel deles, que é prover, que é proteger. Homens que deixam suas mulheres trabalhar de sol a sol, fica ali dentro de casa. Homens velhos jogando, o tesouro joga videogame. O tesouro, ele, além de jogar videogame, o tesouro, ele só fica bebendo e traindo. Ah, gente, precisa? Vida mais gostosa que essa? Tesouro. Tesouro. Homens tesouros e mulheres amostra grátis. Essa é a nossa geração. Agora, quem é você nessa história? Onde você está? Tenha compostura. Cuidado. Não irrite Deus a ponto dele querer rejeitar você da presença dele. Não irrite Deus a ponto dele ejetar, a ponto dele desprezar a tua oração. Não rejeite Deus a ponto de blasfemar o Espírito Santo. Homens bananas, homens tesouros, mulheres amostras grátis. A gente precisa ir na contramão disso, porque senão ninguém vai ver a glória de Deus. Sabe por que a glória de Deus nem está manifesta tanto mais? Sabe por quê? Porque as pessoas se esqueceram do lugar de adoração. Larga disso. Não tem esperança para o mundo. A única esperança está no Pai. A única esperança está na casa de Deus. A única esperança está na palavra. O resto, não haverá esperança para o mundo. Não haverá. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a nossa esperança está em Ti. Nós queremos experimentar de um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Senhor, que em nome de Jesus a Tua presença seja clara nessa manhã. Que hoje o Espírito de Deus console os enlutados. Que o Espírito de Deus entregue conforto, segurança. Que o Espírito de Deus entregue paz no coração de pessoas que estão desoladas. Espírito Santo, nos santifica na verdade e nos leve a um outro nível de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Sabe, tudo que o mundo está pregando, vai na contramão. Que é ali que vai dar certo. Vai funcionar. Só vai na contramão. Pode ser o esquisitão da galera. Não tem problema. É melhor você ser o esquisitão da galera
do que você ser aquele que Deus rejeita. Toma cuidado. O nada a ver ter levado muita gente para longe de Deus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, às 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, que é meu, que é seu, que é nosso, mas ele é principalmente de Jesus e é por ele que estaremos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã.